O palco da ONU virou cenário de embate e armadilha diplomática. Lula tentou posar de líder global atacando os Estados Unidos e Israel e defendendo o multilateralismo, mas foi surpreendido por um Donald Trump muito educado. O americano abriu os braços, não como gesto de amizade, mas como recado. Você não tem saída, vai ter de vir até mim. A esquerda iludida comemorou como se fosse uma mudança de postura, mas na verdade Lula foi colocado contra a parede e terá de encarar uma Casa Branca nada receptiva. Trump mostrou que joga em outro nível. Enquanto a esquerda brasileira festeja discurso de palanque, o americano já deixou claro que Lula terá de abandonar a aproximação com a China e Rússia, recuar no fortalecimento dos BRICS e encarar cobranças sobre censura, liberdades e uso político da justiça. E não será uma conversa qualquer. Ao lado de Trump estarão Marco Rubio, J.D. Vance e Peter Hegseth, nomes que conhecem muito bem o Brasil, conhecem a fundo e que não deixarão espaço para a encenação. O contraste ficou ainda mais evidente quando, após os discursos, Donald Trump se reuniu com Javier Milei, presidente da Argentina. A cena foi simbólica, apoio explícito, elogios públicos e endosso à sua reeleição. Para Milei, um gesto de fortalecimento. Para Lula, o isolamento escancarado. E em Brasília, o clima também é de pressão. Hugo Mota barrou a indicação de Eduardo Bolsonaro à liderança da minoria, decisão que expõe o uso seletivo do regimento para concentrar poder. E no Conselho de Ética, o processo contra Eduardo Bolsonaro avança, podendo até levar à cassação do mandato. Um dia de movimentos que mostram como a diplomacia e a política se cruzam em armadilhas calculadas. E como o Brasil, sob Lula, corre o risco de virar refém do próprio isolamento. Nós vamos discutir e analisar tudo isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí. Até já. Bom dia. Eu sou a dona Terezinha. Estou gostando muito do medicamento. Estou chorando de alegria, que eu achei que eu não ia encontrar um remédio que ia fazer o efeito que está fazendo. Eu tenho muito que agradecer a vocês, que eu vi no programa dele e pedi. Tem muita gente querendo pedir também. Muito obrigado por tudo, viu? Recebi direitinho. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui no seu programa, junto a essa nossa grandíssima audiência, porque aonde tem informação de primeira, tem que ter produto de primeira. E para você que sofre com dor, você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho e mais uma história de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor por conta desse produto maravilhoso. Gente, o Articulark, ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue dar resultado já na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. O Articulark tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico, que hoje é a melhor substância que existe contra a dor e contra o desgaste, principalmente pra gente que trabalha bastante, tem aquela rotina puxada e infelizmente não está conseguindo fazer as atividades do dia a dia por conta da dor. E isso é natural, né? Porque a dor, ela desanima mesmo, ela deixa a gente pra baixo, ela impede que nós possamos fazer as coisas do dia a dia. O que não é natural é se acostumar com a dor, é deixar a dor tomar conta da situação, ainda mais sabendo que existe um produto como esse que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. É o produto mais forte que existe hoje no Brasil, justamente por conta da combinação dos nutrientes, e o que manda é o ácido hialurônico com a condroitina. Gente, essa mistura tem o poder até de restaurar
aquilo que foi perdido, a cartilagem que hoje já não existe mais. O ácido hialurônico ele reconstrói. Por exemplo, hoje um atleta profissional, uma pessoa que tem um alto rendimento físico, quando ela se lesiona, o departamento médico aplica essa injeção de ácido hialurônico porque a recuperação é mais rápida. É por isso que hoje lesões são recuperadas de forma mais rápida. Antigamente não tinha isso e hoje a tecnologia está ao nosso favor e é por isso que o Articular-Q é o melhor produto no Brasil. Tecnologia de ponta e a nanotecnologia que consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação e carrega os nutrientes direto para o ponto focal da dor. É por isso que a dor desaparece de forma rápida, porque quem tem dor tem pressa e quem tem pressa usa Articular-Q. E aproveita hoje, porque hoje estamos com uma promoção imperdível. Hoje, somente hoje, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, a entrega do produto ela é imediata e você também pode participar da promoção chamando a gente no WhatsApp através do QR Code ou você salvando esse mesmo número nos seus contatos, chama a gente e você estará participando desse mega desconto para acabar definitivamente com a sua dor e com o seu sofrimento. E o melhor de tudo é que nós entregamos o produto agora para você, você começa a usar, sente a melhora, conta o seu depoimento aqui com a gente e o pagamento é só pro mês de outubro. Combinamos pro final de outubro porque você usa, melhora e paga depois. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas ortopédicas, que também tem o ácido hialurônico dentro delas, para tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Junto, vai um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. É legal, já estamos de volta e é impressionante como a esquerda não vê as coisas ou finge que não vê. Dizer que Donald Trump formulou uma ideia diferente do Lula por causa do discurso que o brasileiro fez na abertura da Assembleia Geral da ONU parece tão infantil e ridículo que nos faz pensar que essa gente é realmente desprovida de inteligência cognitiva, que é a capacidade do cérebro humano de adquirir, processar, armazenar e aplicar informações para resolver problemas. Trump abriu os braços para receber Lula com um ar de recado, tipo, você entendeu que não pode continuar fazendo o que está fazendo? Venha conversar comigo que eu te explico tudo melhor. Mas a esquerda achou que Trump ia fechar a cara para Lula e que, com este gesto de abrir os braços, tudo mudou de agora em diante, que o discurso de Lula foi o toque de Midas que o governo precisava para demover Trump de suas ações de ataque ao governo brasileiro. Veja o momento exato que Trump se referiu ao brasileiro e que está deixando a esquerda em estado de nirvana. Veja. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Ora! Vem cá, para que ficar tão nervoso assim? Se acalme. Sente aqui no colo do tio Sam e vamos conversar, papai. Se fosse tão fácil assim, na verdade, era isso que Trump queria. Venha para mim. Come to me, Leonidas. Tipo isso, né? Mas se fosse tão fácil assim, não haveria a menor necessidade de termos o que está acontecendo agora. Trump não é burro, muito pelo contrário, é um gênio.
E, como todo gênio, sabe muito bem o que está acontecendo à sua volta. Ele é um mestre na arte da geopolítica e está mudando a forma em que o mundo inteiro interage entre as nações. Na verdade, Trump colocou Lula numa armadilha. O brasileiro que ficava se recusando a olhar o americano de frente agora não tem mais desculpas. Ficou sem saídas, vai ter de ir à Casa Branca e conversar em algum momento. E quando chegar lá, vai ser jantado, como foi o Volodymyr Zelensky e o Putin no Alasca. Simples assim. Lula vai ouvir que não pode seguir pelo caminho de aproximação com a China e com a Rússia. Vai ouvir também que não vai dar para continuar com esse papinho de multilateralismo e fortalecimento dos BRICS em detrimento do dólar. E vai ouvir que deverá se livrar de Alexandre de Moraes e parar de usar a justiça como arma de convencimento. Também vai tomar um sabão daqueles com relação às liberdades de expressão e tentativa de censurar as redes sociais com a desculpa de regulação das mídias para proteger crianças. Em cada encontro que tiver com Trump, vão estar lá também o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente J.D. Vance, além de Peter Hegseth, o chefe do Pentágono, ou como está sendo chamado agora, o Departamento de Guerra. Ou seja, os homens que mais sabem sobre Brasil e América Latina, os homens que tratam do assunto diariamente e que fomentam o presidente americano com informações valiosíssimas. Então, Trump dá uma aula de diplomacia que a esquerda ingênua nunca foi capaz de observar, que pensa apenas em palanque eleitoral para 2026, não percebeu que foi mordida em cheio nessa arapuca armada para fazer as autoridades brasileiras voltarem para a casinha. Não vai haver aproximação maior do que a permitida com a China. Não vai haver comércio com a Rússia e Lula vai ter de se livrar do ativismo político do judiciário se quiser caminhar de mãos dadas e protetoras dos Estados Unidos. Tanto é que a porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, já adiantou e soltou um post nas redes sociais. Vamos dar uma olhada no post dela. Ela diz o seguinte: Trump avisou o Brasil, vocês vão falhar se não estiverem com os Estados Unidos, na parceria com os Estados Unidos. Trump foi muito claro no final do discurso dele. Não adianta o Brasil tentar caminhar sozinho, como foi aí ilustrado pela Karoline Leavitt. Não há como se dar bem sem o apoio dos americanos. E se o objetivo da nova ordem mundial é suprimir as ações do Foro de São Paulo, isso será feito com toda certeza. Foi um recado com ar de ser o último aceno. A paciência acabou. Ou o Brasil se enquadra ou sofrerá as consequências que muitos já sofreram, como é o caso da Venezuela com Nicolás Maduro. Não vai haver volta, apenas na cabeça sem inteligência cognitiva do pessoal da esquerda doutrinada. Mas o discurso do presidente Lula gerou forte reação entre os parlamentares brasileiros da oposição, que classificaram a fala como um episódio vergonhoso para o Brasil no cenário internacional. Para o vice-líder da oposição, deputado Sanderson, Lula envergonhou o país ao priorizar ditaduras e atacar Israel. Veja. Olha o discurso dele hoje na ONU, exaltando ditaduras, exaltou a ditadura cubana, pede diálogo com a ditadura venezuelana do narco-ditador Nicolás Maduro, acusa Israel de genocídio. Isso é um absurdo. Mentiu o tempo todo. Inclusive mentiu estar preocupado com o terrorismo, mas aqui no Brasil o governo dele se recusa a reconhecer PCC, Comando Vermelho, essas organizações criminosas como grupos terroristas. Isso é um fato. Ao invés de defender os interesses do Brasil e da população brasileira, prefere bajular ditaduras comunistas. Os parceiros, companheiros de Lula de muito tempo.
é sempre aquela mesma cartilha cansativa da esquerdalha. Demonizar quem pensa diferente, espalhar ódio e mentir para, com isso, perpetuarem-se no poder. É a velha receita do comunismo, dos ditadores corruptos mundo afora. Uma diplomacia rendida à ideologia, totalmente incapaz de representar os valores de um povo que ama a liberdade, como é o nosso povo, um fiasco absoluto. E o presidente Lula já arregou, sabia? Mandou o ministro Mauro Vieira dizer que o encontro não vai mais acontecer na semana que vem na Casa Branca por pura falta de agenda de Lula para conversar com Trump pessoalmente. Que, se quiser, essa conversa tem que acontecer por telefone. Vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica também, Alfredo Bessoff. Alfredo, como é que o presidente brasileiro quer tratar de um tema, de um assunto tão importante como esse, através de um telefonema? Isso tinha que ser cara a cara, olho no olho. O assunto é muito sério, tarifas, sanções em autoridades e por aí vai. E como é que Lula fica dizendo por aí que Trump não quer conversar com ele? E que história é essa de agenda? O que pode ser mais importante nesse momento do que conversar com o presidente dos Estados Unidos sobre tudo isso que está acontecendo, esse momento sensível que o brasileiro está vivendo? A verdade é que o Brasil, quem não quer saber de conversa, pelo jeito. É ou não é? Seja bem-vindo, Alfredo. Salve, salve, Paulo, nossos espectadores, sempre uma gratidão, uma satisfação e uma alegria muito grandes. Bom, na verdade, a gente precisa entender que até chegarmos ao estágio desses discursos de hoje de manhã e a armadilha do Trump, nós precisamos entender que o Lula caiu numa armadilha anterior, na minha opinião. O governo norte-americano, ele veio falando há vários dias que o Lula ia sofrer isso, sofrer aquilo. Bom, quem falaria depois do Lula seria, como foi, o Trump. Então, o que passou na cabeça do Lula? Ah, ele vem para me atacar e eu vou atacar antes. Observem, o Lula foi pilhado para o discurso de abertura lá da ONU. E acabou revelando toda a sua boçalidade, insensatez e leviandade. Mentiu, como bem falou o deputado Sanderson, grande deputado do Rio Grande do Sul e futuro senador. Observem o que ele falou o tempo todo. O Lula passou mentindo, dizer que combate o terrorismo, mas até hoje não teve capacidade de condenar o Hamas pelos atos terroristas de 7 de outubro. Opa! Como é que é isso? E vamos observando, e vamos atentando, e vamos olhando esses cenários para entendermos claramente que o Lula foi levado para uma armadilha, caiu na armadilha. O Trump, com a superioridade cultural e de informações, o Trump tripudiou em cima do Lula. Não respondeu o Lula. O Trump colocou a posição dos Estados Unidos independente do que pensa o Lula. E o grande finale foi quando o Trump simplesmente convidou o Lula. E como você bem colocou, o Lula arregou. Arregou do encontro. Ficou com medo. Essa história de agenda, Paulo, a agenda só existe para boi dormir ou para jumento comemorar. O que aconteceu mesmo foi pura e simplesmente medo. Lula percebeu, ou perceberam por ele, que aconteceria com o presidente do Brasil, o que aconteceu com Zelensky, o que aconteceu com Putin. E o Lula entendeu que aquilo que aparentemente seria uma entrega do Trump era um abraço de urso. Vem cá, vem aqui para conversar comigo. E o Lula sabe exatamente dos riscos de conversar com o Trump, nesse e em qualquer momento. O Lula tem medo de conversar com o Trump, essa é a verdade. Lula reiterou o seu medo e recebeu o alerta.
recebeu o recado. Além de todos esses enunciados que você colocou, Paulo, com muita maestria e com muita clareza, tem um outro aspecto. O Lula quer taxar as Big Techs. Preste atenção, e não acontecerá. Ainda nesta terça-feira, o Google anunciou que irá remover os freios e os mecanismos de contenção, os ban, Shadowban, que o canal aqui, o Mundial Telenotícias, enfrenta no dia a dia. Nós lá no canal de Brasília enfrentamos também. As pessoas não recebem o nosso conteúdo e muitos são obrigados a verdadeiras romarias para localizarem os nossos canais. Então tem muitas novidades surgindo, Paulo, e principalmente uma: o Lula arregou. Não vai, e vou dizer mais, não vai telefonar, não vai se encontrar. Olha a diferença do que aconteceu com o Milei. O parâmetro nosso é Milei. E olha... A gente vai falar do Milei daqui a pouquinho também. Sabe o que chama atenção, Alfredo? É que o discurso do Lula ali não teve nem um pouco de cordialidade. Foi só porrada em cima do Trump, do governo Trump, do alinhamento com Israel, né, com a situação de faixa de Gaza e voltando de novo em cima de Trump, falando que não tem esse negócio de liberdade, né, de mídias sociais, que vai regular as mídias sociais, falando mais um monte de coisas, chamou o Trump de imperialista, de uma certa forma, dizendo que é injusta as taxações unilaterais e coisa e tal, só pancada. Então como é que você vai acreditar no que Trump está dizendo? Gostei desse cara. Eu acho que a gente pode conversar, a gente conversou por 39 segundos e ele me pareceu uma pessoa como, né, que ele gostou dele depois de todo aquele discurso de pancada. Veja, o Trump não nasceu ontem, o Trump não é bobo. E como é que essa esquerda aí, principalmente o chefe dela, vai acreditar que o americano que foi chamado de nazista, fascista, imperialista por Lula, vai ficar tudo bem? Ou o Lula chega lá para ele naquela conversinha de pé de ouvido: Trump, vamos resolver isso aí com uma cervejinha, que tudo isso que eu estou falando aqui foi escrito pelos meus assessores. Na verdade, eu nem queria falar isso, mas eu estou aqui falando que é justamente para eu conseguir aí o meu eleitorado, a simpatia do meu eleitorado. Me ajuda aí, cara. Me ajuda aí, vamos bater um papo que a gente se acerta. Você acha mesmo, Alfredo, que o Donald Trump tem cara de quem vai aceitar um jogo como esse? Com certeza que não. Na verdade, houve toda uma preparação para que o Lula entrasse pilhado. Foi quase que uma PNL, foi quase que uma programação neurolinguística que fizeram no Lula. Ó, Lula, o cara, você tem que falar tudo que você quiser, porque depois o Trump vai te trucidar. Porque depois o Trump vai pegar você, vai destroçar. O Trump, com a tranquilidade de quem sabe jogar, basta ver as trajetórias. Olha a fortuna pessoal, o poder do cargo que o Trump tem, e olha ao lado o poder do cargo que o Lula ostenta, contra a vontade da maioria do povo brasileiro. Você olha o avião presidencial do Brasil e olha o number one dos Estados Unidos. O do Trump, o do Lula parece um teco-teco daqueles que a gente usava para as aulas iniciais de aviação nos campos do interior, lá com aquele saco de café pendurado para dar uma direção do vento. Na verdade, o que eu observo é que a turma do Trump jogou uma série de cascas de banana e o Lula foi caindo em todas as cascas de banana. Deve ter percebido claramente as rateadas que ele deu ao partir para ataque. O Lula não tem como sustentar essa capacidade de enfrentamento no mundo real. Ele estava enfrentando dentro da ONU. Mas você pensa, alguém aqui imagina
O Lula batendo assim de frente, Paulo, com o Trump na Casa Branca, onde quer que seja? Alguém vê razoabilidade em o Lula xingar Trump, você é um imperialista, você apoia... Você acredita que o Lula teria coragem de afrontar dessa forma? Na verdade, o retrato final é de um arregão. Ele não irá na reunião, ele não fará ligação, mas ele recebeu o recado. E olha, o Lula pode ter muitos, e tem muitos defeitos, mas o Lula sabe a hora que ele está vivendo e os riscos de não aceitar esse conselho final do Trump, que Olha, é muito mais do que uma conversa, é um ajuste. Pois é, agora imagine se essa conversa acontece por telefone. Você acha que ela vai surtir o mesmo efeito que Trump queria, que Trump deseja, conversando pessoalmente? Claro que não. Por mais que seja uma conversa de 1 hora, por telefone é muito difícil. Claro que se Lula for à Casa Branca, será muito bem recebido, como o Zelensky foi, mas vai depender muito da postura dele, né? Do que ele colocar, do que sair da boca de Lula. Aí sim, né? Tudo pode andar ou terminar como terminou com o Volodymyr Zelensky. E agora só uma informação, né? O Trump mandou cortar as verbas da TV pública que fez uma entrevista com Lula, só para você ter uma ideia, né? E tem tudo a ver com o que você está dizendo. Ou seja, essa armadilha. Lula foi pilhadaço e aí o Trump veio com a mão na cabeça. Calma, meu filho. Senta aqui no colo do tio Sam, vamos bater um papo. E deixou muito claro o contrário do que Lula disse em entrevista na BBC, né? Dizendo que Trump não quer conversar com ele e que coisa e tal, que ele está disposto a bater papo, mas papo furado, agora ficou claro, né? Como é que o Lula vai dizer agora? Eu não tenho uma agenda para ir. Não, mas peraí. Você disse que o cara não queria conversar com você, o cara quer conversar. Lula podia chamar o Trump para vir ao Brasil e, se brincar, o Laranjão aceita. Vai chegar aqui e conversar com o Lula e ia botar o dedo na cara, no nariz. Mas pergunta se essa turma tem coragem, né, de proceder desse jeito. Não tem, né, Alfredo? Não tem. É importante lembrar, a gente fala muito do Zelensky, mas nós precisamos lembrar o que o Trump aprontou para o Cyril Ramaphosa, da África do Sul, quando fez o Ramaphosa ficar olhando um vídeo das atrocidades cometidas contra os fazendeiros brancos na África do Sul. Pessoal, o Lula sabe, o Lula é macaco velho, ele sabe que era uma cilada e, ao fugir da cilada, ele arregou e revelou ao mundo que ele é um covarde, é um conversador. Ele só tem coragem da boca para fora e talvez por telefone, que eu duvido, inclusive, que essa ligação venha acontecer. Vai ficar muito difícil. Você tem que envolver tradutor aí e é muito mais fácil quando você está todo mundo presente no mesmo ambiente. Mas, Alfredo, eu vou dar um recado agora aqui super importante para os nossos net-espectadores, que é o seguinte: nós começamos de novo com essa campanha aí, do Livro de Receitas do Mundo. E nessa edição aí nós trazemos mais de 70 receitas da culinária indiana. Olha só que legal, é uma culinária exótica, com receitas fantásticas, feita com base numa culinária vegetariana, mas você pode substituir os ingredientes com proteína animal, se quiser. Fica uma delícia. Para você que gosta de diferenciar, você que é aquele chefe de cozinha, tá aí uma grande oportunidade. Você ajuda o canal, custa apenas R$ 14,90. Você ajuda o canal e, em troca, você leva o livro de receitas. Só que esse livro de receitas você só consegue no site que está aparecendo aí, editorancg.com.br. Faça sua contribuição, ajude a gente e, em troca, você leva um belíssimo livro de receitas. Vamos em frente. E depois dos discursos de Trump, ou melhor, depois dos discursos, né, Trump se encontrou com o presidente da Argentina, Javier Milei. O encontro foi um movimento político calculado e carregado de simbolismo.
Trump não apenas elogiou o presidente argentino, mas foi além. Declarou apoio explícito e total ao seu governo e até mesmo à sua futura reeleição, a reeleição de Javier Milei. O gesto raro na diplomacia internacional transforma Milei em uma peça central da estratégia de Trump para a América Latina, ao afirmar que a Argentina herdou uma bagunça e que Milei está fazendo um trabalho fantástico para arrumar a casa. Trump não só reforçou a narrativa de legitimidade do argentino, como também se apresentou como fiador político de sua gestão. Veja. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job, and I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good, and Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Caramba, Alfredo! Viu ali sempre do lado dele o Marco Rubio e ali o Scott Bessent, também secretário do Tesouro da Casa Branca. Fantástico. Pronto. Lula não poderia ter se encontrado com Trump ali também e ter feito a mesma coisa, Alfredo? E cadê? Na verdade, o Lula não tem coragem. Lembrando que o Scott, sabe como o Scott chama o Mondani, o candidato socialista de Nova York? Chama ele de peronista. É interessante, o apelido que Scott Bessent, né? Bessent, é isso aí mesmo, Scott Bessent. Ao Mondani é de peronista. Pessoal, eu creio que o cenário está muito claro. As cartas estão postas. Você precisa apenas olhar as peças e saber como elas estão se movimentando. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos já definiram uma série de apoios para a Argentina na questão da segurança de fronteiras, inclusive da tríplice fronteira. Então, nós não precisamos olhar apenas a superfície das águas, nós precisamos olhar o subterrâneo, como essas águas estão se movendo por baixo da calmaria. É muito interessante, é muito importante. Ainda nessa semana, o governo argentino eliminou definitivamente algumas retenções tributárias do agro argentino, e o agro argentino está numa carreira desabalada rumo a recuperar o tempo perdido. Então, observem, claro que agenda, Paulo, peraí, se as pessoas encontram espaço na agenda quando for de interesse das pessoas. Agora, quando a pessoa não tem coragem, ela inventa uma superposição de datas, de eventos e tudo mais, só para fugir. Milei está conseguindo, e essa é uma questão ainda embrionária e em estado avançado, a Argentina de Milei está conseguindo o endosso do governo norte-americano para se livrar do swap cambial com a China. A economia argentina, apesar de magnífica, ela está totalmente esculhambada, escangalhada. Então agora o que será necessário é uma cruzada de muito tempo. 2 mandatos do Milei serão excepcionais nesse sentido, porque irão colocar a Argentina de novo nos eixos e nos trilhos, com privatizações, com o fim desse aparato sindical que engessou a Argentina e que conduziu a Argentina para um beco sem saída, um campo empresarial urbano extremamente dependente das relações promíscuas com o Estado peronista. Existem esses desafios. Acabar com o aparelhamento das instituições argentinas,
totalmente dominadas por uma visão peronista, uma visão de destruição da sociedade desse contexto. E, inclusive, com a reinvenção do processo de educação. A caminhada do Milei é fantástica, porque o Milei atua na guerra cultural, o Milei tem uma inserção em nível mundial que é reveladora, o Brasil não tem essa inserção, e o Milei conta, nesse momento, com um aliado de peso como os Estados Unidos. É assustador, Paulo, a gente perceber que o Brasil está desdenhando do apoio dos Estados Unidos para continuar entre abraços, carícias e entregas com tiranias, com governos ditatoriais. Muita gente está achando o seguinte, e é interessante esse raciocínio, que o Lula, com o carisma dele, pode sim avançar em algumas ideias com Donald Trump, mas o problema é fazer Lula se encontrar com Trump. Ele não consegue, ele está com medo. E isso o pessoal do governo, o governo do Lula, perde com isso. Porque poderia haver ali uma certa aproximação, porque quando está distante, aí sim vão prevalecer as argumentações, né, dos assessores. E aí me faz lembrar uma coisa bem interessante, né, desse personagem que eu vou citar agora, que você conhece ou conheceu bastante, o Antônio Carlos Magalhães, ex-presidente do Senado e do Congresso, o ACM. O que ele dizia? Ele dizia que a melhor maneira de se saber se aquele seu aliado ou adversário político, né, está falando mal de você, é aquele que se diz amigo de você, se ele fala bem de você, se você quer saber o que ele realmente pensa a seu respeito, faça uma visita na casa dele. A partir do momento que a porta abrir e a mulher e os filhos olharem para você, você vai saber o que ele diz a seu respeito dentro de casa. Então, com base nisso, a gente viu ali Marco Rubio, quando Donald Trump falava de Lula, e durante o depoimento de Lula, ali, depoimento não, o discurso dele de abertura, a câmera focou em Marco Rubio. Você viu a cara que ele estava? A cara de Marco Rubio estava enfurecido. A cara, você via ali nele, né, uma vontade de brigar muito grande, uma faca no na boca ali, pronto para a batalha. Então isso diz exatamente qual é a imagem que o presidente Lula e o governo do PT têm dentro da Casa Branca. Ou seja, se Marco Rubio tivesse relaxado, sorridente, né, participando da brincadeira que o Donald Trump estava dizendo, eu gostei desse cara, eu gostei dele. Se a reação de Marco Rubio fosse diferente daquela que a gente viu, a gente poderia até acreditar na sinceridade do que estava sendo dito pelo americano. Mas pela cara dele já demonstra que aquilo ali é uma estratégia e muito bem desenvolvida. Alfredo, fica por aí. Eu tenho um recadozinho rapidinho agora do Andrei Andrade, que é o nosso outro apoiador, e a gente volta na sequência para falar sobre isso e mais um monte de outras coisas interessantes. É rapidinho, até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco.
Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui, e dessa vez para falar desse produto que está sendo um sucesso mundial, gente, o cogumelo juba de leão. E quando a gente fala em cogumelo juba de leão, eu tô falando de um produto que já é consumido em diversas culturas, principalmente na Ásia, países do continente asiático, eles consomem o cogumelo, o próprio cogumelo, para poder ter mais concentração, para poder ter mais foco, para poder ter mais memória, para poder tirar a ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que o Brasil, ele é líder em pessoas diagnosticadas com ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que passam por isso. Então, eu quero a sua atenção, você que trabalha com altos resultados, você que trabalha com metas, com números, você que tem equipe, você que é médico, advogado, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue mais se concentrar, chega em casa com aquele cansaço mental que não consegue nem conversar, nem ter um diálogo entre a sua família por conta disso. O cogumelo juba de leão é para você. Esse produto ele é muito consumido também nos Estados Unidos e lá ele é conhecido como Lion's Mane. Então é um produto que é conhecido mundialmente e agora também está fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Gente, o melhor de tudo sabe o que é? É que esse produto ele também pode ser usado por crianças. Então ele melhora o aprendizado escolar, ele melhora a comunicação, ele melhora a parte locomotora, então para quem tem aquele filho que não se desenvolve, é maravilhoso. E o cogumelo juba de leão, ele também trabalha diretamente na parte intestinal, que é a extensão do nosso cérebro, né? Para quem tem gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, para quem tem úlcera e gastrite, ele é maravilhoso porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação cauterizadora. É maravilhoso para quem tem problemas intestinais, gastrointestinais. Então para você que sofre com esse tipo de problema, cogumelo juba de leão. Então hoje, eu vou fazer algo incrível aqui hoje. Hoje eu tenho uma promoção onde os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. A ligação ela é gratuita, a entrega do produto é imediata e o melhor, o resultado ele é muito rápido. Por quê? Esse produto ele é em pó, ele é diluído na água, então a absorção é imediata. E para a criançada tomar também é muito bom, porque ele tem um sabor de limão siciliano e vou falar para você, é uma delícia. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que tem problema com memória, você que trabalha muito e precisa de saúde mental, cogumelo juba de leão. Telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Beleza, já estamos de volta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, barrou a indicação de Eduardo Bolsonaro da liderança da minoria. Ele havia sido indicado como líder na semana passada, mesmo morando nos Estados Unidos desde fevereiro. O entendimento do presidente da casa foi o de que, primeiro, um afastamento não comunicado à presidência da Câmara não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado uma missão autorizada, pois lhe faltam os elementos essenciais de autorização, formalidade e ciência oficial. E segundo, a ausência física do parlamentar do país o impede de exercer prerrogativas e deveres essenciais à liderança, tornando seu exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais. Dentre as atividades incompatíveis com o exercício remoto da liderança, destacam-se aquelas referentes à atuação em plenário e comissões, tais como orientação de bancadas durante as votações, uso do tempo de líder para debate em torno de assuntos de relevância nacional e a apresentação e encaminhamento de requerimentos procedimentais. Todas essas atividades, indubitavelmente, demandam a presença física do parlamentar. Foi o que disse Hugo Mota. Ainda falando de Eduardo Bolsonaro, ontem a Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia ao Supremo contra o deputado e contra o jornalista Paulo Figueiredo pelo crime de coação no processo da tentativa de golpe. Um dos principais motivos da acusação, segundo a PGR, foram as atitudes dos dois para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, em especial para tentar impedir que ele fosse julgado.
O deputado Eduardo criticou a medida e lembrou que esse inquérito é o mesmo que impôs medidas cautelares contra Bolsonaro. Veja. Esse inquérito, essa investigação é a que foi utilizada para botar tornozeleira no Jair Bolsonaro, para derrubar as suas redes sociais, para censurá-lo e, por último, colocá-lo em prisão domiciliar. Como aquela condenação de 27 anos, ridícula, feita pela primeira turma do STF, ela ainda não transitou em julgado, ainda cabe recurso por parte da defesa do Jair Bolsonaro, esse inquérito aqui, onde ele tomou a tornozeleira, a censura nas redes e a prisão domiciliar, como esse inquérito acabou, porque o PGR ofereceu a denúncia e não ofereceu para o Jair Bolsonaro, ofereceu só contra mim, Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, então essas medidas cautelares do Jair Bolsonaro, elas devem cair. Bolsonaro deve reaver as suas redes sociais, Bolsonaro deve poder sair da sua casa e ter uma vida normal, saindo da prisão domiciliar, e deixar de usar a tornozeleira. Porque a investigação na qual isso tudo ocorreu já não existe mais. Já virou denúncia, passou para a fase de tribunal. Se nós estivéssemos em um país que respeita a lei, né? Então, veja que eu vi muita gente cobrando, né, tweetando e postando, alertando para isso. Eu vi o Hélio Beltrão, eu vi a Bárbara do Te Atualizei, vi algumas outras mídias, e faz sentido, tá? Seria para Bolsonaro ser posto em liberdade assim que possível, com base nisso daqui. Eu não sei se o pessoal do regime conseguiu atentar para isso, mas é uma verdade inequívoca. E o Conselho de Ética da Câmara abriu nesta terça-feira um processo que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro por condutas incompatíveis com o mandato parlamentar. O processo foi apresentado pelo PT e acusa Eduardo de agir contra os interesses do Brasil ao incentivar sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e produtos nacionais. O PT pede a cassação do deputado por quebra de decoro parlamentar. E o presidente da Câmara se pronunciou sobre a decisão do Conselho de Ética. Veja o que ele disse. A decisão ela foi estritamente técnica. Nós ouvimos o parecer da Secretaria-Geral da Mesa, que decidiu por não haver a possibilidade do exercício do mandato parlamentar estando ausente do território nacional. Não há nenhum precedente na casa. O uso das tecnologias do Infoleg e aquilo que aos líderes é dado a condição de não terem as suas faltas contabilizadas é justamente para que o líder possa exercer o seu mandato aqui na casa em outras atividades, como por exemplo atendendo parlamentares, podendo propor projetos de lei, reunião com as vice-lideranças, e o deputado Eduardo Bolsonaro não está em território nacional, como nós todos sabemos. Também a Câmara não foi comunicada previamente sobre a sua saída do país. Então, por esse critério técnico, é incompatível a sua assunção à liderança da minoria aqui na Câmara dos Deputados. É uma regra que vale para o deputado Eduardo Bolsonaro e vale para todos os deputados, inclusive para mim, a todo tempo, seguindo o regimento interno da Câmara dos Deputados, que é quem deve balizar sempre as decisões do presidente da Casa. O deputado Paulo Bilinski criticou a decisão do presidente da Câmara. O parlamentar disse que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tem respaldo, sim, legal. Veja. A atuação do deputado Eduardo Bolsonaro tem respaldo na Constituição Federal. Artigo 49, inciso 11. Preservar o mandato, preservar os trabalhos da Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro é deputado federal eleito, o mais votado da história do Brasil. Membro da família Bolsonaro, que é extremamente perseguida pelo atual governo do Brasil. Eu quero relembrar os deputados, eu não estava aqui, eu não tinha mandato, mas entre março de 2020 e outubro de 2021, todos os senhores que tinham mandato trabalharam de home office, não presencial. 1 ano e 7 meses.
Ou seja, não existia necessidade de presença física na Câmara dos Deputados para o exercício do mandato eletivo. Isso, um período de 1 ano e 7 meses. A justificativa foi a pandemia. Mas, se a gente for levar em consideração o exercício online, o exercício foi pleno online. Ninguém aqui deixou de ser deputado federal porque estava em casa, tá? Essa intervenção do Conselho de Ética no trabalho do Eduardo Bolsonaro é uma intervenção que atenta contra a existência do parlamento. É uma intervenção que atenta contra o trabalho de um deputado federal. Alfredo Bessoff, e agora como é que fica, hein? O deputado Bilinski está com a razão. O que você achou? Oh, meu Deus do céu! Tormentos que invento viram tormentos para esquecer. Isso é um poema meu lá dos anos 80, Paulo, que reflete bem a situação do caríssimo Hugo Motta. O Conselho de Ética já adiantou, já avançou na cassação do Glauber Braga? Você sabe? Como é que está essa situação? Observe, as coisas andam não de acordo com eventuais crimes, falhas, omissões ou situações antirregimentais. Andam de acordo com os interesses de quem controla com os barbantezinhos e com a capivara o dito douto presidente da Câmara. Paulo, na verdade, quem está determinando tais ações e tais posturas do Hugo Motta não é o Hugo Motta, mas sim quem comanda e controla o Hugo Motta. O Hugo Motta é apenas um fantoche de um sistema que faz dele um garoto de recados, de perseguições, de recados que são punições e vinganças. O Bilinski falou com muita propriedade. Durante 1 ano e 7 meses, o Congresso Nacional funcionou perfeitamente. Inclusive facilitou, porque teoricamente deveria ter havido inclusive uma redução muito grande nos custos, mas eu não soube de nenhum parlamentar que, mesmo cumprindo home office, tenha aberto mão de suas verbas, por exemplo, de passagens aéreas. Eles acabaram embolsando tudo isso durante aquele período. Portanto, Paulo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos observando é outra vez a montagem de um roteiro de perseguição. Usam as eventualidades dos regimentos internos, das leis e das interpretações tacanhas para perseguir. Hugo Motta sabe exatamente que ele não tem condições de fazer isso, mas fará. Agora, espera-se que o Conselho de Ética, supostamente com uma maioria do campo conservador, não aceite essa situação. E se o Conselho de Ética não aceitar essa situação da cassação do deputado, aí veremos o que os mentores do Hugo Motta encontrarão como uma saída para que o objetivo final, o ponto final seja atingido. Na verdade, o jogo é de cartas marcadas e bem marcadas. De agora em diante, né, hoje, terça-feira, né, a gente ainda tem uma semana inteira para repercutir esse encontro da ONU, essa situação agora. Vamos ver como que vai se comportar tudo isso, né? O que Trump disse, quais serão os avanços, quais serão as diretrizes a serem passadas para o Departamento de Estado, que é uma espécie de Itamaraty do governo americano, e como isso vai refletir no Brasil, as negociações. De uma coisa nós todos já sabemos, que isso não tem nem como reverter. Os Estados Unidos, de novo, não abrem mão de terem o Alexandre de Moraes agora sob controle. E essa é a premissa inicial. Ou o governo brasileiro abre mão de Alexandre de Moraes, ou nada vai para frente. Nesse termo de negociação. Não vai.
E o recado está sendo dado aí às claras, né? Não é nem recado, já estão mostrando tudo. Situação muito complicada do ministro sancionado, agora envolvendo a esposa dele, um Instituto Lex, já se descobriu aí, né, uns tentáculos do Instituto na Rússia, que obviamente vai perder suas contas bancárias, se o ministro, né, não tiver onde guardar o dinheiro, enquanto esse dinheiro ou esses recursos que estão dizendo, né, estão mostrando que estão vindo à tona, se não tiver onde guardar, ele será todo bloqueado. E aí, ferrou de vez. Então, o governo americano não abre mão. Não tem como abrir mão, né, Alfredo? Porque houve um avanço da soberania, uma agressão primeiro à soberania americana. Então, não há como o governo americano abrir mão disso. Isso vai servir de exemplo para o mundo inteiro. Passado isso aí sim existem, acreditamos, possibilidades de outras negociações. Alfredo, chegamos ao final do nosso programa. Suas considerações finais, muito bom bater esse papo contigo aqui. Lembrando que amanhã ao meio-dia nós estamos de volta, hein? Com certeza. Bom, quero destacar o seguinte para os nossos net-espectadores. Há notícias de que o escritório da esposa do ministro relator está perdendo clientes em nível mundial. Lembrando também que a Magnitsky é praticamente eterna e irreversível. São situações que as pessoas precisam atentar. Não tenhamos pressa. Como diria o Olavo de Carvalho, o importante, o fundamental é ter paciência nesse momento em que os cenários estão mudando tão rapidamente. A você, nosso net espectador, eu quero dizer o seguinte: muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por apoiar essa proposta de comunicação, muito obrigado por ousar apoiar uma proposta de comunicação diferenciada, única dentro dessa roupagem das tantas e maravilhosas opções de comunicação, digamos, alternativa que nós temos em nosso Brasil. Nós temos uma diversidade, cada qual com a sua toada, cada qual com a sua toada. Eu me sinto muito feliz em participar aqui do Mundial Telenotícias e também do trabalho lá no canal de Brasília. Amanhã ao meio-dia, Paulo, nós estaremos de volta. E até lá eu quero que as pessoas prestem atenção no seguinte: espanque o joinha, certo? Torne-se membro e lembre-se, anistia já. Um abraço, até amanhã. Valeu. Tem que ter anistia ampla, geral e irrestrita. Esse é o passo para a pacificação. O resto tudo é remendo que não vai dar certo. Tá? E lembrando, também aproveitando essa deixa do Alfredo, que nós estamos com um programa ao meio-dia na segunda-feira exclusivo para os membros. E tem muita coisa boa ali, muita informação também exclusiva. Se aborda tudo com um ar de mais tranquilidade, de relaxamento, e se traz muita verdade à tona. É muito bacana o programa. Então se torne membro do nosso canal. É simples, chegue lá em cima e clique. Talvez os iPhones tenham algum problema, né, de identificação, onde é que está o botãozinho ali do inscreva-se, do torne-se membro, mas você dá um jeito. Procure aí na sua operadora que dá certo. Tá bom? Já os operadores aí Samsung, esses estão tranquilaços. Se torne membro e nos ajude a manter esse canal cada vez mais vivo e mais forte. Alfredo, obrigado e nos vemos de novo então amanhã ao meio-dia. Forte abraço e até lá. Muito bem, ficamos por aqui com esse programa, essa segunda edição, né, do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Tem esse recado ainda, que é o perfume Uma Noite em Sevilha, sensacional. Não adianta nem eu falar aqui, né? Se você quer presentear alguém ou se você quer esse perfume para você mesmo, acesse o site que está aparecendo, Etiê Loja Virtual, e faça o seu pedido hoje mesmo. Tá aí, ó. É só entrar lá, é rapidinho e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Chegamos ao final, então. Amanhã a gente se vê ao meio-dia, se Deus quiser. Um forte abraço. Obrigado e até lá.